Sabe aquela multa de trânsito? Ou então a licença para abrir um negócio? O que será que essas ações do governo têm em comum? Bom, pode não parecer, mas todas elas seguem um tipo de roteiro, uma lógica quase invisível. É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a estrutura por trás das decisões que impactam, e muito, o nosso dia a dia. Então, olha só qual vai ser o nosso caminho. A gente vai começar com as ações do dia a dia, entender o que é um ato administrativo, seus superpoderes, o DNA dele e, claro, por que tudo isso é tão importante. Vamos lá, começando pelo básico. Ok, para começar, vamos dar uma olhada em algumas ações do governo. Coisas tão comuns que, às vezes, a gente nem para pensar na lógica que existe por trás delas. Pois é, olha essa lista. Vai desde uma licença para construir algo em casa, até a apreensão de mercadorias ou a demolição de um prédio. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas, acredite, todas elas vêm do mesmo lugar. Todas nascem do mesmo instrumento legal e têm a mesma fonte de poder. E aí fica a pergunta, né? O que é que une todas essas ações? O que dá poder tanto para uma ordem de demolição quanto para a concessão de uma licença profissional? Essa pergunta é o ponto central de tudo que a gente vai ver aqui. Bom, para responder isso, a gente precisa definir o que é, afinal, um ato administrativo. É aqui que a gente começa a entender como as coisas realmente funcionam. Olha só que interessante essa comparação. Pensa comigo. Uma lei, ela é geral, abstrata, vale para todo mundo. Uma decisão de um juiz, geralmente ela olha para o passado, para resolver um conflito que já aconteceu. Agora, o ato administrativo é diferente. Ele é concreto, específico e produz efeitos imediatos. É o governo agindo agora, de forma direta, numa situação específica. Então, para resumir numa frase, o ato administrativo é uma declaração unilateral do Estado. Ou seja, é o governo agindo, exercendo o seu poder, produzindo efeitos jurídicos imediatos. Mas, e isso é crucial, ele sempre tem que obedecer à lei e pode ser revisto pela justiça. É poder sim, mas um poder com controle. Certo. Agora que a gente já sabe o que é um ato administrativo, vamos mergulhar nas características que o tornam tão poderoso e eficaz. Podemos chamar de superpoderes, que tal? E para ajudar a gente a lembrar desses 4 tributos, tem um macete, um mnemônico bem fácil. PIAT. Vamos ver o que cada uma dessas letras significa. O P é de presunção de legitimidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo ato administrativo já nasce sendo considerado legal e verdadeiro. Ele já chega valendo. Isso permite que o governo possa agir de forma rápida. O efeito é imediato. Quem tiver que provar que o ato é ilegal é o cidadão, e não o contrário. Depois vem o I de imperatividade. Aqui a coisa fica séria. Significa que o ato se impõe a todo mundo, quer a pessoa concorde, quer não. É coercitivo, não é um convite, sabe? É uma ordem que tem que ser cumprida. O A é de autoexecutoriedade. Esse nome comprido significa uma coisa simples. A própria administração pública pode executar a sua decisão com seus próprios meios. Ela não precisa pedir permissão para um juiz antes de agir, principalmente em casos de urgência. Pensa num prédio que está para cair. A prefeitura interdita e pronto. Não dá para esperar um processo judicial, né? E, por fim, o T de tipicidade. Esse aqui é uma proteção para a gente. Ele diz que o governo não pode sair por aí inventando atos administrativos. Cada ato tem que se encaixar num tipo que já está previsto na lei. Isso impede decisões arbitrárias e dá previsibilidade. Agora, muita atenção aqui. Nem todo ato administrativo tem todos esses superpoderes, tá? A imperatividade e a autoexecutoriedade não estão sempre presentes. Por exemplo, quando o governo dá uma licença, ele não está impondo nada. E para cobrar uma multa, na maioria das vezes ele não pode simplesmente pegar o dinheiro da conta bancária. Para isso, precisa de uma ordem judicial. Beleza, já vimos os poderes do lado de fora. Agora vamos olhar para dentro, para a estrutura. Pensa nisso como se fosse o DNA do ato administrativo. Todo ato, para ser válido, precisa ter 5 elementos essenciais. E esses 5 elementos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Dá até para fazer outro mnemônico, CFFMO. Pensa nisso como uma receita de bolo. Se faltar um ingrediente ou se um deles estiver errado, o ato pode ser considerado inválido. Aliás, aqui tem um ponto que sempre causa confusão, a diferença entre motivo e motivação.
É bem simples, na verdade. O motivo é a razão de fato, o porquê de o ato existir. Por exemplo, o prédio está com risco de desabar. Já a motivação é a explicação escrita desse motivo, é o laudo do engenheiro que vai no processo. O motivo é o fato, a motivação é a formalização desse fato. Ok, mas e aí? O agente público que pratica o ato tem liberdade para decidir o que fazer? A resposta é: depende. Isso nos leva a uma distinção super importante entre dois tipos de atos. De um lado, a gente tem o ato vinculado. Aqui não tem escolha. A lei é como um checklist. Se todos os itens foram preenchidos, o gestor público tem que praticar o ato. É obrigado. Do outro lado, tem o ato discricionário. Aqui a lei dá uma margem de escolha, uma certa liberdade para o gestor decidir. Mas olha, essa escolha não é total. É uma liberdade dentro dos limites que a própria lei estabelece. Certo, a gente vê os superpoderes, o DNA, as diferenças, mas no final das contas, por que saber tudo isso é tão importante? Porque entender essa anatomia toda não é só papo de advogado não, é fundamental para a gente poder cobrar o governo. É essa estrutura que cria um equilíbrio entre a necessidade do Estado de agir com eficácia e a proteção dos nossos direitos. Conhecer as regras do jogo nos dá as ferramentas para fiscalizar se o poder está sendo usado do jeito certo. E essa citação do Gaston Gese é perfeita para isso. O simples fato de não ter exposto os motivos de seu ato será suficiente para torná-lo irregular. Ou seja, a obrigação de explicar o porquê de uma decisão não é um mero detalhe. É um dos principais mecanismos de controle do poder. É uma garantia de que as decisões não são arbitrárias. Então, fique aqui o convite. Na próxima vez que alguém se deparar com uma ação do governo, seja uma multa, uma licença ou uma interdição, tente enxergar essa estrutura. Tente identificar o seu DNA. Será que todos os 5 elementos estão lá? O agente era competente? O motivo é válido? Entender isso, como vimos, não é só para especialistas. É uma ferramenta de cidadania.